11 semanas no fundo e pela primeira vez o NHCI tocou a fronteira de 38,9, o limite exato entre fundo e acum. A questão agora não é se o ciclo se moveu, é se ele se moveu o suficiente antes do CPI de agosto 12. A semana encerrou com Bitcoin em 64.970, dólares NHCI em 38,9, alta de 5,3 pontos em 7 dias. E o que chama a atenção é que essa velocidade de 7 dias é idêntica à de 30 dias. 5,3 pontos nos dois períodos. Isso não é spike, é deriva medida. Deriva medida num ambiente em que houve um exploit de 111 milhões de dólares, um adiamento regulatório e um fork fracassado no Bitcoin. E mesmo assim, os ETFs registraram a melhor semana de entrada líquida desde abril de 2026. O que isso diz sobre a qualidade do comprador? Diz que o comprador institucional absorveu supply durante 3 choques negativos simultâneos sem recuar. 1,1 dólares bilhão em entradas líquidas na semana encerrada em 8 de agosto, de acordo com relatórios do The Block e Cointelegraph. Em fase fundo, fluxo institucional que aguenta pressão de manchetes negativas é exatamente a textura de base sendo construída. E o Bitcoin está 48,5% abaixo do seu máxima histórica de 126.198 dólares com MVRV em 1,24. Coloca isso em perspectiva para quem não vive nos dados. MVRV em 1,24 significa que o preço de mercado está apenas 24% acima do custo médio realizado das moedas em circulação. Historicamente, a zona de acumulação mid-cycle começa acima de 1,5. Estamos abaixo disso, com Fear and Greed em 31% e dominância do Bitcoin em 56,6%. O mercado ainda não precificou recuperação. Mercados rápidos agora. Bitcoin 64.970, dólares futures open interest em 63,01 bilhões de dólares, funding rate em 0,0048%. O que a estrutura de derivativos está dizendo? Funding próximo de zero e OI elevado sem excesso de alavancagem. Isso é posicionamento balanceado, nem squeeze, nem flush pendente. O mercado não está apostando direcional com força em nenhuma direção, o que é consistente com a espera pelo CPI de agosto 12. No lado institucional, além dos ETFs, 2 small caps, Worksport e OLB Group, depositaram 424 B5 na SEC, referenciando Bitcoin. E um diretor da American Bitcoin comprou quase 2 milhões de dólares em ações da própria empresa. O que une esses movimentos? São formações novas de capital, Bitcoin adjacent, no mercado aberto, enquanto parcerias de alto perfil, como a Trump Media com Crypto.com, estão sendo desfeitas. O sinal. O dinheiro de nicho está entrando por baixo, enquanto os anúncios de marketing estão saindo pelo topo. O BIP 110, a forca experimental do Bitcoin que ativou sinalização obrigatória no bloco 961.632, minerou 2 blocos e travou, com suporte de mineradores abaixo de 3%. O Bitcoin nem piscou. Por que isso importa como dado? A ausência de volatilidade é o dado. Um fork contestado com menos de 3% de suporte não cria risco sistêmico, e o mercado leu isso corretamente. Bitcoin consolidando em fundo sem adicionar risco de cadeia é mais um ponto na coluna da estrutura sendo preservada. Então, o que define os próximos dias? O NHCI está na fronteira, mas não confirmou transição. O que você está monitorando como gatilho real? 2 cenários limpos. Se o CPI de agosto 12 vier abaixo do consenso e o NHCI sustentar fechamentos diários acima de 38,5, a transição fundo-acum entra em janela de confirmação. O nível a vigiar no Bitcoin é 65.500 dólares pós-print, com fluxo ETF diário positivo, e funding abaixo de 0,01%. E se o CPI vier mais quente? Se o CPI surpreende para cima, o suporte a observar é a faixa 61 mil dólares, 62 mil dólares, o limite inferior do range que definiu o fundo por 11 semanas. NHCI caindo abaixo de 36,0 e fluxo ETF semanal virando negativo seriam os sinais de que a aproximação da fronteira foi um teste falho, não uma base. 11 semanas, uma fronteira tocada pela primeira vez e 72 horas para o dado que decide se ela vira transição ou recuo. O ciclo não confirma direção, ele exige evidência. O segundo consecutivo de ETF semanal, acima de 800 milhões de dólares, seria o sinal institucional mais forte desde o primeiro trimestre de 2026. Esse é o número a acompanhar além do CPI, porque se os dois alinharem, o NHCI terá o combustível para sustentar a transição, não apenas tocá-la.